Envelhecer é um processo natural que envolve mudanças físicas, cognitivas e emocionais ao longo do tempo. E a saúde e o bem-estar são essenciais para a construção de uma sociedade mais inclusiva e cuidadosa. Foi com essa preocupação que a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Hospital Santa Isabel, comprometidos com a promoção da saúde e qualidade de vida, desenvolveram a série de podcast Longevidade, Envelhecimento Ativo e Saudável. A série é uma contribuição dessas duas instituições, visando a que o indivíduo tenha mais qualidade de vida de forma ativa e plena, com foco no equilíbrio físico, mental e social. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast sobre qualidade de vida. E hoje nós vamos tratar sobre um tema importantíssimo que é a aprendizagem. Nós estamos aqui com o Dr. Gustavo Protti, ele que é neurologista do Hospital Santa Isabel, que vai nos falar um pouco mais sobre esse tema. Doutor, como vai? Prazer? É um prazer, muito obrigado pelo convite. Prazer tê-lo de novo aqui também. Participando conosco a professora doutora Valéria Martins, professora do curso de pós-graduação em letras, aqui da Universidade Mackenzie, também uma especialista na área de educação e aprendizagem. Professora, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Doutor Protti, essa questão do aprendizado, né, hoje nós temos aí grandes avanços na neurologia, na neurociência e tal, e com essa coisa toda de tecnologia avançando, né, do uso de novas tecnologias, há realmente uma mudança muito característica aí de como o cérebro entende esse processo todo? Mudou a forma de aprendizado? Porque tem gente que diz assim, não, com esse negócio do dígito eu não aprendo nada, não consigo, não dá. E tem outros que falam, não, eu só aprendo se for no dígito, esse negócio de papel, livro já não é comigo. Como é que o senhor com a neuro está avaliando esse tipo de situação? Como é que a gente aprende na prática, afinal? É interessante isso, porque a gente ouve muito, né, que as pessoas falam, não, para mim o melhor método eu aprendo lendo, eu aprendo ouvindo, eu aprendo... Não, na verdade, hoje a gente sabe que não tem cientificamente, não tem nada que diz que determinado método é melhor que o outro. Na realidade, assim, o ideal mesmo é você combinar, né, todas as formas de aprendizado para consolidar mesmo aquele conteúdo que está sendo assimilado. Então, o ideal é quando você oferece para o indivíduo várias formas. Então, a leitura, assistir um vídeo, praticar um exercício, colocar ele para ensinar, demonstrar aquilo que ele assimilou, para ver se ele realmente entendeu o que ele... aquilo que foi exposto para ele, né? Então, a gente combina, na verdade, as várias formas. Não existe uma forma específica que é melhor ou pior do que a outra. Eu acho que tem muita relação, todas essas questões que eu ia falar professor Gustavo, que o Gustavo colocou em sala de aula, né? Porque é o que a gente precisa fazer em sala de aula, Sim. Observar as diferentes necessidades, os alunos são diferentes, realmente tem o aluno que vai aprender de um jeito, outro que vai aprender de outro jeito, e o professor, na medida do possível, ele tem de oferecer diversas possibilidades, né? Então, talvez tenha aluno que vai aprender bastante com recursos digitais, mas vai ter um outro aluno que ainda precisa do papel, outro aluno que precisa de um jogo físico, e assim o professor vai conseguindo fazer com que a maior parte da sala consiga construir as questões todas, desenvolver habilidades, né? Então, a gente tem um desafio, que é tentar olhar para todas essas situações e estabelecer uma estratégia. Qual que esse aluno precisa, qual que esse aluno precisa, e óbvio que não dá para fazer milagre, né? Mas a gente tem de olhar para a diversidade como uma potência. Muito legal. Eu queria aproveitar e perguntar para os dois a questão das diferenças de idade. Porque hoje o ensino não pega só, a gente tem, claro, na graduação presencial um perfil, mas a gente tem o EAD,
que hoje pega um grupo gigantesco de pessoas em lugares completamente diferentes, com realidades diferentes. E aí tem aquela história de que o mais jovem aprende melhor, o mais velho não aprende tanto. Tem gente que diz assim, não, eu estou enferrujado, não consigo mais aprender. Doutor, realmente tem isso? O cérebro tem um tempo de melhor aprendizado ou a gente consegue aprender a vida toda? Do ponto de vista biológico, a capacidade do cérebro de aprender é igual em qualquer idade, né? O que vai diferenciar é a forma como o cérebro aprende nas diferentes idades. Então, por exemplo, é lógico que o adulto ele está num contexto, num ambiente diferente. Isso vai interferir no processo de aprendizado, mas não que ele tenha menor ou maior capacidade de aprendizado. O adulto ele vai ter mais preocupações, maior estresse da vida do dia a dia, ele vai ter, pode estar exposto a maiores fatores, né, do ambiente ali, que são fatores distratores, ele vai ter menos tempo de estudo para se dedicar, né, ao estudo. Se a gente pegar, por exemplo, um idoso, ele vai ter várias comorbidades, vai tomar uma série de medicações. Então, todos esses fatores, qualidade do sono, por exemplo, no idoso, pode prejudicar, né, interferir, vamos dizer assim. E a criança não. A criança, ela está ali com menos preocupações, tem uma qualidade de sono melhor e tal. Por outro lado, o adulto, ele já tem um repertório maior, já tem uma bagagem maior, uma maturidade emocional maior. Então, isso torna o processo de aprendizado diferente. Mas não que ele tenha uma capacidade inferior à da criança. É o processo que é diferente. Professora Valéria, quando que a gente consegue lançar mão desses recursos para esses perfis diferentes, né? Eu sei que a professora atua tanto na graduação quanto na pós-graduação e também já deu bastante aulas no EAD, em outros cursos para públicos diferentes. Quando que a gente percebe esse momento, né, de lançar mão de um game, de uma pesquisa online, ou de um vídeo, ou simplesmente colocar todo mundo sentar e falar, vamos discutir tal ponto? Tem de ter uma sensibilidade pedagógica, não tem como, né? Agora, é muito interessante que, às vezes, o mesmo recurso ele vai poder ser usado da criança até o mais idoso, vamos dizer assim. Eu lembro que quando eu saí da educação básica, eu achei que eu aposentaria os meus jogos. E aí eu pensei, na graduação eu não vou poder usar jogo, né? Só que aqui no Mackenzie, inclusive, é possível você dar aula para alguém na educação básica e depois cruzar no ensino superior. E aí, quando eu cruzei com alguns alunos no ensino superior, eles me cobravam. Eles, professora, cadê os seus jogos? Ajudavam tanto a gente, né? Na teologia, que eu tive aluno mais velho, até lá eles solicitavam essas questões. E acho que, então, muitas vezes, fazendo aí um complemento a essa questão toda, o que emperra o aprendizado na idade adulta é o medo, que, de repente, já foi colocado na pessoa, né? Então, a pessoa tem medo de se expor num determinado ambiente, ter de fazer perguntas sendo um adulto, né? A criança é mais cara de pau, o adolescente, né? O mico, né? O adolescente, inclusive, é mais cara de pau, pergunta mesmo. Então, é possível se desenvolver em sala de aula realmente com qualquer idade. E aí, claro, né, vai depender também da sensibilidade do professor perceber o que esse aluno está precisando, né? Na educação de jovens e adultos, por exemplo, a gente tem de ter uma sensibilidade maior. Às vezes, alguns alunos chegam à educação de jovens e adultos sem saber pegar no lápis de verdade, né? Então, não adianta começar a trabalhar determinados conceitos se o cidadão está com dificuldade ainda para manusear a caneta, o caderno, o lápis, né? Então, o professor tem de ser uma pessoa bem cuidadosa. Professor, desculpe, doutor, um ponto importante também dessa questão dos formatos, né? Hoje nós temos várias possibilidades. E o que me chama a atenção é que também é um certo preconceito de usar com o adulto ferramentas, como a professora colocou, jogos, pesquisas online e tal, porque fala, não, mas poxa, eu vou fazer isso com adulto, aí vai se sentir mal, porque talvez ele não saiba usar. Também já há um pré-preconceito, né, de conseguir, de olhar o adulto e considerar que ele já não é mais apto a usar determinadas coisas, né? Ou não se dá bem, talvez, com vídeo e que talvez o formato tradicional de leitura e prova. Como é que a gente pode adaptar esse novo mundo a partir
das questões, como o senhor colocou, nós temos vários fatores biológicos aí, mas de uma forma geral, nós precisamos primeiro também ter uma leitura desse ser humano de uma outra forma a partir desse momento que nós estamos. Não, sem dúvida. Assim, a gente tem que levar em conta o contexto, né? Então, por exemplo, um idoso, muitas vezes ele vai ter dificuldade com a tecnologia e tal, mas, por outro lado, o adulto, o idoso que já está no processo, ele está procurando aprender alguma coisa, se ele for procurar um curso, ele tem a motivação para ele aprender já é diferente, né? Ele está mais motivado a aprender aquilo, ele vai ele vai ter um grau de usufruir de mais estratégias para aprendizado, ele vai estar mais aberto àquilo, às outras oportunidades. E é aquilo que eu coloquei, né? A neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro se adaptar, existe em todas as idades. Ela não termina, a gente pode diminuir o ritmo com que o indivíduo se adapta ao longo da vida, mas ela existe até no idoso. Então, a gente consegue fazer com que, olhando, individualizando para cada indivíduo, adaptando e criando o melhor método para oferecer aquele conteúdo com que ele precisa ter, né, que ele precisa receber. E a questão do uso também, né, doutor? Quanto mais eu uso, pelo período maior, mais hábil eu vou ficando, né? Sem dúvida. Aí o ideal seria a gente oferecer um treinamento fracionado, mais frequente, mais fracionado, mais periódico, que alia as várias modalidades sensoriais, né? Então, ele vai ler, ele vai ouvir, ele vai enxergar, ele vai ver, vai assistir e vai praticar. Eu acho curioso quando a gente tem, por exemplo, matérias na mídia que mostram professor, tivemos ali uma aluna com 80 anos que se alfabetizou. Agora, recentemente, saiu uma matéria, uma aluna de 90 e poucos anos que entrou na universidade e tal. Porque dá a impressão de que as pessoas com mais idade, elas só podem ter um caminho, né? Que é para aposentadoria e jogar damas na praça. E ao contrário, né? Quanto mais idade a gente tem, com mais experiência, como o doutor colocou, mais nós podemos contribuir e aprender, não é, professora? Com certeza. Como eu te falei, na educação de jovens e adultos, muitas vezes o cidadão não teve condições de finalizar a escola e teve de trabalhar, a vida não é fácil para ninguém, né? E aí depois ele volta, ele vai para a educação de jovens e adultos, ele termina o ciclo da educação básica e alguns entram numa graduação, né? Ou num curso técnico. Então, eles conseguem aí, vamos dizer assim, tirar esse atraso e encontrar o seu caminho na vida, né? Também há preconceito até de falar, isso aí é hobby, né? Uai, mas se ele quer, qual o problema, né? Tá lendo, tá construindo, tá produzindo, não tem idade para isso. Então, é sempre possível. E mantendo essa atividade até o fim da vida, essa questão biológica também favorece, né, doutor? Porque se eu parar de ler, se eu parar de estudar, se eu parar de me comportar como um aprendedor de conteúdos, vou usar aqui um termo incorreto, né? Mas essa curiosidade de aprender, de ler, de fazer coisas diferentes também vai me ajudar a ficar ativo mentalmente até o fim da vida, né? Isso não tem uma parada. Acho que, porque às vezes eu vejo os alunos, né, quando eles vão terminar a graduação, falei, eita, tudo bem? Não, estamos terminando e tal. Falei, o que vocês vão fazer? Não, vou tirar um tempo sabático. Mas eles têm 20 anos, né? Eu falo, gente, mas como assim com 20 anos eu vou tirar um sabático? Eu vou tirar um sabático com 40, 50, agora com 20 eu tenho toda a energia, né? E eles se sentem muito cansados. E aí eu vejo o pessoal com 60, 80 fazendo maratona, né, escrevendo livro, terminando graduação. Eu falo, gente, né, parece que é uma certa inversão de valores, né? Parece que os mais jovens estão ficando mais cansados mais cedo e aqueles com mais idade estão demonstrando que tem muito mais a desenvolver para a sociedade. Não, sem dúvida. Eu tenho uma paciente que ela termina um curso, ela vai procurar o que ela vai aprender em seguida. Olha que genial. Justamente é como, né, a professora estava falando, não deixa de ser um hobby, mas qual é o problema? É a maneira que ela tem. E aí ela cria a estratégia. Então, a estratégia de aprendizado não é só para aquele curso, aquela determinada modalidade, é para a vida.
Então, ela cria a estratégia que para ela funciona e usa. Então, ela vai aprender uma língua agora, terminou, e aí ela vai aprender alguma outra atividade, entrar num outro curso e constantemente fazendo, se mantendo ativa, né? Isso é importantíssimo. Muito bom. Quero agradecer aqui a participação do Dr. Gustavo Protti, neurologista do Hospital Santa Isabel. E obrigado, doutor. Prazer em tê-lo aqui novamente. Foi um prazer, Álvaro. Quero agradecer a professora doutora Valéria Martins, professora da pós-graduação em letras aqui da Universidade Mackenzie. Também foi um prazer tê-la aqui, professora. Eu que agradeço, Álvaro. Lembrando que este é um programa especial desenvolvido da parceria da Universidade Presbiteriana Mackenzie com o Hospital Santa Isabel. Eu sou o professor Álvaro Bufará e nos vemos no próximo episódio. Obrigado e até lá.